Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um grupo familiar. E hoje nós temos um motivo especial para comemorar, porque exatamente no dia 29 de julho de 2006 foi inaugurada a Igreja do Senhor Jesus Cristo, o Ministério Pão da Vida, lugar que Deus separou para que fosse pregada a sua palavra, que seja pregada a sua palavra, lugar que proclama o evangelho da salvação, proclama que Jesus Cristo é o único caminho, para sermos salvos, que é o único Senhor e Salvador, e também proclama a palavra de Deus para que nas nossas vidas nós possamos andar com Deus, possamos ter comunhão com Jesus, e assim sendo, termos contato com sinais, prodígios e maravilhas nas nossas vidas e através das nossas vidas. E hoje nós vamos estudar o que é necessário para que haja sinais, prodígios, maravilhas na nossa vida ou por nosso intermédio, Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Êxodo. Nós vamos ler no capítulo 19, quando Deus dá uma instrução para Moisés. Êxodo 19, nós vamos ler o versículo 10 e versículo 11. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os. Olha só, santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles os seus vestidos. Na Bíblia, quando fala lavar os vestidos, significa tirar as impurezas da nossa vida, As contaminações que nós temos através do convívio com coisas que não são, não tem harmonia com a palavra de Deus, com a vontade de Deus na nossa vida. No versículo 11, fala assim: e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. O terceiro dia, Nós sabemos que Jesus, ele foi crucificado na sexta, e que ressuscitou no terceiro dia. E que o terceiro dia, o domingo, é o que nós comemoramos a Páscoa, Nós comemoramos e celebramos a Santa Ceia do Senhor. Então, Deus ele pede para que se prepare 3 dias antes, para que haja um contato com as coisas de Deus. Olha só, estejais prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Você sabe que Jesus Cristo ele sempre enfatizou muito o fato da celebração da Santa Ceia implicar no corpo e no sangue dele. E que quem fizesse isso ia ter a vida eterna, porque ele estaria junto de nós, dentro de nós, promovendo a salvação. Amém? Muito bem, então nós sabemos que a santificação foi recomendada para Moisés, e mais para frente, Josué, quando Moisés ele acaba sendo recolhido por Deus, aí Josué que pega a responsabilidade de conduzir o povo para a terra prometida, Deus, então ele vai pedir para Josué, assim como pediu para Moisés, observar a santificação. Eu estou lendo agora Josué, um pouco mais para frente, capítulo 3, versículo 5. Está escrito assim: disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então, a santificação, ela é necessária para que nós possamos ver, ou seja, nós possamos estar juntos de Deus e ver os seus sinais, prodígios e maravilhas se manifestarem. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, ele confirma isso. Ele fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então isso está em Hebreus capítulo 12, versículo 14. A santificação,
ela é uma ordenança de Deus para que nós possamos ter comunhão com Ele. E só quando nós temos comunhão com Deus, que nós podemos participar, receber, né, os sinais, prodígios e maravilhas. Amém? Muito bem. Levíticos, né, voltando agora lá para o início da Bíblia, né, Levíticos capítulo 19, versículo 2, está escrito assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Mais uma vez, Deus ressalta isso. E no capítulo, né, um pouquinho mais para frente, em Levíticos ainda, capítulo 20, versículo 7, está escrito assim: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Aí no versículo 8, isso eu queria que você prestasse atenção em como que Deus vai falar a respeito da santificação e o poder para a santificação. E está escrito assim: e guardai os meus estatutos, ou seja, a palavra de Deus, nas escrituras sagradas, e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Então Deus deixa muito claro que para que haja a santificação em nossa vida, há necessidade de guardarmos os seus estatutos. A palavra de Deus, as escrituras sagradas. E que, agindo assim, Ele próprio, através do poder da palavra, vai nos santificar. Amém? Muito bem. Quando nós falamos em santificação, né, a gente vai só dizer o seguinte, né? O apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, agora indo de um lado ao outro da Bíblia, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento. E agora, o Pedro, né, o apóstolo Pedro, ele vai trazer uma revelação justamente a respeito da santificação. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, né, em 1 Pedro, lá no capítulo 1, nós vamos ler o versículo 14. Vamos ler do 14 ao 16. Como filho obedientes, não vos conformando com as concupiscências. Concupiscências, essa palavra significa os desejos da carne, que se opõem aos desejos do nosso espírito quando ele é renovado em Deus. Então, em última análise, as concupiscências são os prazeres contrários à palavra de Deus. Então, repetindo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Nós vimos isso, né, lá no Velho Testamento. O apóstolo Pedro, ele cita o Velho Testamento e reafirma essa condição. Então, deixar os desejos, os prazeres contrários à vontade de Deus é o que Deus requer para a santificação. É importante dizer que nós não precisamos sair desse mundo, né? Nós não precisamos deixar de fazer as coisas que nós fazemos, né? A santificação é uma atitude pessoal, guarde muito isso. Santificação é uma atitude pessoal. Ninguém pode se santificar por outra pessoa, a não ser Jesus. Amém? Deus, ele se santifica por nós, mas cabe a cada um de nós, recebendo a palavra, recebendo Jesus em nossa vida, né, buscar, guiar a nossa vida, dirigir a nossa vida de uma forma que nós possamos caminhar em santidade, para que nós possamos ver Deus agindo em nossas vidas. Eu vou ler agora João 17, vou começar a ler no versículo 13, que é uma das orações que Jesus faz, uma oração linda, e ele faz essa oração para todos aqueles que nele creem, né? Para os seus discípulos, aqueles que o seguiriam. Então eu estou lendo João capítulo 17, versículo 13. Mas agora vou para ti, ele orando a Deus, não é? E digo isso no mundo,
para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Versículo 14. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. É óbvio, né, que quando uma pessoa encontra a palavra de Deus e o caminho da salvação, ela se torna inimigo do mundo. Então vêm os escárnios, as gozações ou as perseguições, né? Não peço que os tireis do mundo, mas que os livres do mal. Então Jesus deixa muito claro. Vocês vão continuar vivendo do jeito que vocês vivem, trabalhando, fazendo as coisas. Mas ele pede assim, para Deus livrar-nos do mal, de se contaminar com isso. No versículo 16 ele deixa muito claro isso. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Quando nós aceitamos Jesus, nós já não somos mais pessoas que estão no mundo do pecado, né? Estamos na maldição que existe no mundo, porque Jesus pagou o preço por nós. Então nós estamos no mundo, mas nós não somos mais, não pertencemos mais ao mundo. E aí no versículo 17, eu queria que você prestasse muita atenção assim, no que está escrito. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Então, o que vai trazer a santificação para nós é a palavra de Deus, é o poder de Deus. Por isso que lá no Velho Testamento, Deus, ele fala, né, que a santificação viria pelo poder dele, o poder da palavra. No versículo 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Jesus pede para a gente pregar o evangelho. Essa é a nossa missão. É esse o mandamento que ele nos dá, e é isso que nos identifica como cumpridores dos seus mandamentos. E aí ele fala no versículo, no 19 agora, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Não é? Então, Jesus ele ressalta, né, que a palavra de Deus ela tem o poder de nos santificar. E não rogo somente por estes, ele se referindo, né, aos que estavam próximos, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Aí ele fala de nós. Pela palavra de Deus nós cremos em Jesus. E no versículo 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo, olha só, creia que tu me enviastes. Então a condição para nós vermos o sobrenatural de Deus é a comunhão íntima que nós temos com Deus, com Jesus Cristo, com a palavra de Deus, né? Jesus é Espírito, né? Deus é Espírito, e através do Espírito Santo morando dentro de nós, através da palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra, essa palavra ela vai edificando a nossa vida espiritual. Edificar a nossa vida significa santificação, né? Edificação significa a palavra de Deus vai nos tornando santos, né? Santificados, separados do mundo aos poucos. Não é? Isso daí, para encerrar, eu queria ler Mateus, um texto muito conhecido, é quando Jesus ele fala da construção da casa. A Bíblia, quando ela fala casa, ela simboliza a casa como nossa vida, né? Então, como que nós construímos uma casa? Como que nós construímos a nossa vida espiritual? Mateus capítulo 7, 24 fala assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Guarde bem isso. Aquele que escuta, né, ou ouve estas minhas palavras, primeira condição, e as pratica, segunda condição. Então não adianta só ouvir, nós temos que ouvir e praticar. É isso que Jesus deixa muito claro. Eu vou ler de novo. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha é a palavra, a rocha é Jesus. 25. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então a nossa vida, ela fica firme em Deus. Nada abala a gente, nenhuma tempestade, nenhum acontecimento, nenhuma circunstância. Mas ele continua falando.
no versículo 26 ele fala assim: e aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, então, primeira condição, ouve a palavra, mas não cumpre a segunda. Ou seja, não cumpre a palavra de Deus, não pratica a palavra de Deus. Né? Olha, vou ler de novo. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Ou seja, não tem fundamento. É uma ilusão a firmeza. Né? Ele não tem firmeza. Na primeira tempestade, na primeira circunstância que for adversa, ele não resiste. E ele fala isso. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Quando nós buscamos a presença de Deus, né, com certeza nós vamos ter contato com sinais, prodígios e maravilhas. Porque Deus é um Deus sobrenatural. Né? Ele sempre fez isso e ele não mudou. Né? Agora, a condição para nós termos a comunhão, a condição para que nós possamos participar desses sinais, prodígios e maravilhas, né? Que isso, a gente possa ver Deus agindo na nossa vida, é uma só, é a santificação. E a santificação consiste em ouvir, né, aprender a palavra de Deus e praticar. Amém? Então, eu queria que você baixasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez te agradecemos, meu Pai, que teu Espírito Santo venha sobre cada um de nós e que esta palavra, meu Pai, frutifique em nossas vidas, que nós possamos, meu Pai, ser edificados com o alicerce sobre a rocha que é a tua palavra, e que esta palavra vá produzindo em nossas vidas a santificação, meu Pai. Porque esta é a tua vontade, através de Cristo Jesus, a palavra de Deus, em nossas vidas. Senhor, nós aproveitamos esse momento já para apresentar as pessoas que, por algum motivo, estão numa situação difícil, quer seja por causa da pandemia, ou por causa de uma situação financeira, ou por qualquer outro motivo, meu Pai. Em nome de Jesus, os alcance, meu Pai, com o teu poder. Todos aqueles que ouviram essa mensagem, meu Pai, que o Senhor tenha a comunhão que é necessária para que o teu poder sobrenatural se realize nessas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa as nossas autoridades, abençoa todos aqueles que trabalham em serviços hospitalares, em serviços essenciais, as autoridades constituídas. Deus abençoe a todos aqueles que estejam em leitos, passando dificuldades, através da sua graça, meu Pai, através da sua glória, do seu poder, meu Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Muito bem, neste domingo, né, às 11 horas da manhã, nós teremos a nossa live, né? Então, eu queria convidar você a se preparar, não é? Se você tem a necessidade de uma oração, se você tem a necessidade de que o poder de Deus se manifeste na sua vida de uma forma sobrenatural, então eu queria convidar você a se preparar, né? Se santificando, ou seja, lendo a palavra, tirando um momento da sua vida para estudar o Evangelho, ler o Evangelho, orar, meditar, né, se possível jejuar, para que no domingo, quando nós celebrarmos a Santa Ceia, a comunhão com Jesus Cristo e o poder da Palavra de Deus que traz santificação esteja em cada um de nós, e que com estas duas coisas, a Palavra de Deus e a prática da palavra na nossa vida, nós possamos alcançar as curas, as libertações, as restaurações, as soluções, é, para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe a todos, uma boa noite e até o próximo domingo às 11 horas na nossa live. Em nome de Jesus Cristo.